Graça e paz, irmãos. Abramos a palavra do Senhor em Zacarias, capítulo 4, versículo 10. Muitos já conhecem, a história da nossa igreja, que nesse mês completamos aí 38 anos de existência. Isso é desde a sua fundação. Mas vamos conhecer um pouquinho os antecedentes históricos, rever algumas fotos antigas aí, ver como o tempo e Deus foi generoso, conosco. Zacarias, Zacarias 4, versículo 10. Penúltimo livro do Antigo Testamento, depois de Ageu. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse alegrar-se-á vendo o prumo na mão de Zorobabel. Até aqui. Meus irmãos, a igreja do Marilene, não muito diferente de outras igrejas, começou de forma muito humilde, com reuniões nos lares, famílias se encontrando em suas casas, compartilhando ali a palavra de Deus, se reunindo. E esse texto é interessante porque às vezes nós não temos dimensões do que Deus pode fazer com pequenos começos, ou humildes começos, ou a grandiosa obra de Deus que Ele pode a partir desses humildes começos, como foi a história da igreja do Jardim Marilene. Então, a igreja do Jardim Marilene tem a data da sua fundação oficial, e nós vamos, se der tempo, nós vamos ler a ata de fundação hoje, no dia 7 de junho de 1987. Só que a história da igreja do Jardim Marilene começa um pouco antes, na verdade bem antes dessa data. A história da igreja do Jardim Marilene, ela tem os seus primórdios inicialmente em duas famílias. Uma família que veio de Minas Gerais e a outra família que veio do estado do Paraná, que tem os patriarcas dessas duas famílias que vocês vão logo identificar. Conhecem aí essas pessoas? Então, antes de 1987, que é a ata da fundação da nossa igreja, a igreja começou com essas duas famílias basicamente. A família do seu Carlos, o presbítero Carlos, foi presbítero aqui durante muitos anos, aquele primeiro que está ali em cima. Quem é o presbítero Carlos? Conhecem? É o pai do Saulo, diácono Saulo. Esposo, os mais novos da igreja, que ainda não conhece, é o esposo da dona Damiana, vieram do estado do Paraná e se instalaram aqui na região, e juntamente, veio também aí de Minas Gerais o Chico Leite, que é pai da Lidinha, pai da Lidinha. Então, essas primeiras famílias vieram, começaram a se reunir. A princípio eles tentaram se estabelecer na igreja presbiteriana independente, mas não se adaptaram. Depois eles começaram a se reunir nas casas, em algumas casas, começaram a se juntar. E entre esses irmãos nós temos aí, em memória, o nosso irmão presbítero Carlos Soares de Moura, a sua esposa, na época, a dona Damiana, e a sua filha Lindinalva, e o diácono Saulo, que veio um pouquinho depois, um pouquinho mais tarde. O ano que essas famílias começaram a se reunir é o ano de 1974. Faz as contas aí, quantos anos? 51, 51 anos atrás. Então, há meio século, atrás, essas duas famílias começaram a se reunir. E como o trabalho foi ganhando corpo, ganhando forma, eles pediram ajuda para a igreja presbiteriana de Diadema. Eles foram até a igreja presbiteriana de Diadema e pediram ajuda
para a Igreja Presbiteriana de Diadema. A Igreja Presbiteriana de Diadema vem, abraça, né, esse projeto, inicia-se um ponto de pregação. Onde era esse ponto de pregação? Esse ponto de pregação era na rua Cláudio Manuel da Costa. Lembra, Lidinha, desse lugar? Número 16. Rua Cláudio Manuel da Costa é aquela rua atrás do Vila Rica. Não tem o Vila Rica? Aquela rua atrás é a rua Cláudio Manuel da Costa, no número 16. Nessa ocasião, né, a partir de 1974, 75, juntam-se a essas duas famílias, né, a família também da minha avó. Então você tem aí como as principais famílias se reunindo: a família do Francisco Dias Leite, sua esposa Ana e os seus filhos Eunice, José, Lídia, Isaac e Samuel. Tem a Maria, tem uma Maria que é citada aqui no histórico e eu não identifiquei, mas talvez os irmãos conheçam. Maria e os seus filhos Adilson, Osni e Rosângela. Conheceu, Lidinha? Também era uma família que estava, né, já nesse ponto de pregação. Aí a família do seu Carlos, e aí junta-se essa família, a família do meu avô, Ofrim Duarte da Silva, sua esposa Azenias, e os filhos menores na época, né, o Jofre, Jorge, Mara, Marta e o Wilson, começaram a se reunir, né, ali na Cláudio Manuel da Costa. Então eles solicitaram a ajuda da Igreja Presbiteriana de Diadema. A Igreja Presbiteriana de Diadema prontamente, né, assumiu aí o ponto de pregação. Na época, o conselho da Igreja Presbiteriana de Diadema era presidido pelo reverendo Edesildo Barros Correia e os presbíteros Antônio Márcio Feitosa e Alcides de Souza. Conhecem o seu Alcides? Seu Alcides está vivo, né, hoje com seus, acho que 96 anos, salvo engano, e é avô do reverendo Vinícius. O reverendo Vinícius é neto do reverendo Alcides, também foi filho dessa igreja. E como presbítero também na igreja de Diadema, estava presente o José Marcelino. No ano de 1976, e eu não achei, aqui eu vou colocar algumas fotos para os irmãos. Então, essas duas famílias, como nós dissemos, elas vieram, né, de tradições presbiteriana, de Minas. A igreja de Mutum tem quantos anos, Lidinha? Então, já é uma igreja, né, centenária. Então, eles já vieram dessa tradição presbiteriana e começaram a se reunir aqui. E aí, depois desse ajuntamento, a igreja de Diadema abraça, né, esse ponto de pregação. Eles fazem um acordo para se estabelecer de fato algo mais sólido, né? Conta-se ali que nessa Cláudio Manuel da Costa, uma mulher criava galinhas atrás, não é, Lidinha? E tinha muito piolho, as crianças pegavam muito parasitas, né? Iam para a escola dominical e voltavam cheio de carrapato, de piolho, parasita. E aí a igreja de Diadema fez uma permuta com o meu avô, né, na casa aqui do lado, e construíram um barraco, né, um templo, uma espécie de um salão, né, onde funcionou ali durante alguns anos a igreja. Isso no ano de 1976. Então a igreja de Diadema fez uma permuta, né, com o senhor Ofrim de 2 anos, na qual a igreja construiria um pequeno salão, né, à frente da sua casa, nessa propriedade que nós temos aqui ao lado, que era do meu avô. E anos mais tarde, a igreja ela vai comprar esse terreno na qual nós estamos, na igreja de Diadema. Então, aí começou a se estabelecer de fato no bairro do Jardim Marilene, né? Essa escolha estratégica, na verdade, as coisas funcionavam meio no automático, né? Mas estava nos planos, na estratégia de Deus para a fundação dessa igreja. Era um bairro que estava em amplo crescimento populacional, muitas famílias vindas da região Nordeste, estavam se estabelecendo aqui diante da oferta de trabalho, então muitas famílias se estabelecendo. Aqui atrás da igreja, né, na próxima foto nós vamos ver, já conseguimos ver os assentamentos das casas aqui atrás, mas antes era um campo, né?
Antes funcionava um campo aqui. Eu achei essa foto que faz referência ao campo do Jardim Marilene. Eu não sei se de fato é, mas eu achei na internet essa foto, porque não tenho, né, fotos desse campo aqui. Funcionava aqui atrás da igreja, né? Então a igreja começou nessa época. E interessante, meus irmãos, nós começamos falando sobre pequenos começos, né? Pequenos começos. Abram lá em Atos capítulo 17. Atos capítulo 17. É a descrição da passagem de Paulo aí pela cidade de Tessalônica. Olha só o que diz o texto. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este, dizia ele, é o Cristo Jesus que eu vos anuncio. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoraçaram a cidade e, assentando a casa de Jasson, procuravam trazê-los para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jasson e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes que o têm transtornado o mundo chegaram também aqui, os quais Jasson hospedou. Todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvirem estas palavras. Contudo, soltaram Jasson e os mais após terem recebido deles a fiança estipulada. E logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Meus irmãos, quanto tempo, né, o texto diz que Paulo ficou ali em Tessalônica, pregando o evangelho? Alguns dias. O texto diz aqui que por 3 sábados, apenas 3 sábados, ele pregou, né, ele anunciou ali Cristo. Por 3 sábados arrazoou com eles, né, na sinagoga dos judeus, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. Esse, dizia ele, é o Cristo Jesus que eu vos anuncio. E aí nós vemos toda a repercussão que teve, né, a perseguição que teve da parte dos judeus, mas nós vemos também o poder de Deus transformando a vida das pessoas ali naquele local. Olha só, alguns, versículo 4, foram persuadidos e unidos a Paulo, ou seja, convenceram-se, né, foram convencidos pelo poder do Espírito Santo a respeito do Evangelho e uniram-se, né, a Paulo, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres, na sua maioria gentios. Eles ouviram, e aqui fala de numerosa multidão. Então veja o povo que Deus tinha preparado para aquela cidade. E de fato é assim que Deus faz a obra. Às vezes, pequenos começos, 3 sábados, Deus fez uma obra grandiosa naquela cidade, e a igreja de Tessalônica, de fato, se tornou uma igreja forte. Paulo depois vai escrever 2 cartas para essa igreja. Nós vamos trabalhar também um pouquinho o contexto dessa carta. E é assim que Deus trabalha. Deus, ele tem um plano, um projeto. Nós somos os agentes pelos quais Deus utiliza para que a sua obra, né, os seus decretos se cumpram e a sua igreja seja edificada na terra, mas a glória é sempre do Senhor. A igreja de Tessalônica, ela enfrentou muitas dificuldades, né? Vocês viram que logo no início da igreja já houve muita perseguição da parte dos judeus, prisões, né? Pessoas foram levadas, foram castigadas, simplesmente por pregarem que Jesus é rei, que Jesus é
Senhor, né, que Jesus é o Salvador. E eles anunciaram a Cristo, mesmo em meio às tribulações e perseguições. Dificuldades sempre existem em todo o contexto de igreja. Essa é uma realidade que nós temos que aprender a lidar quando falamos a respeito de igreja visível, que também é chamado de igreja militante. Nem tudo é um mar de rosas. Nem sempre plantação de igreja é só vitória, só coisas boas. Acontecem lutas, batalhas são travadas. E a construção, a edificação dessa igreja não foi diferente. Foi uma igreja que foi construída com muitas dificuldades, com poucos recursos, né, com mão de obra que às vezes eram os próprios membros, né? A nossa igreja, ela foi construída sob mutirão, né? Foram mutirões e mutirões que ajudaram na construção da igreja. E as imagens que nós vamos ver mostram de fato essa realidade, né? Aqui eu suspeito que seja meu avô aqui. Aqui é o fundo da igreja. Vejam como as casas já estavam estabelecidas ali, né? Provavelmente já em meados da década de 80. Mas olha só, quem que está construindo a igreja? São pedreiros profissionais? Não. É diácono da igreja, é membro da igreja, né? São pessoas que estão ali trabalhando na obra do Senhor. No ano de 1983, a igreja presbiteriana comprou esse terreno, né, e eu tenho depois a matrícula do terreno, posso mostrar para os irmãos. Comprou esse terreno de um italiano chamado Rosa Lúcio, ou Lúcio Rosa, não é isso, João? Lúcio Rosa. E a princípio eles fizeram uma permuta de construir uma igrejinha azul aqui. Ainda não pertencia, isso em final da década de 70, início da década de 80. O terreno não pertencia à igreja. Fizeram uma permuta para construir o templo azul aqui, no terreno desse Lúcio. E depois, apenas em 83, né, quem nasceu em 83 aqui? Apenas em 83 que esse terreno foi comprado, adquirido pela igreja presbiteriana de Diadema. Mas da década de 70 para a década de 80 já construíram a igrejinha azul, né, que é a igreja que os mais antigos vão conhecer. Eu tenho algumas imagens dela aqui, ó. Consegue identificar alguém aí nessa foto? Era essa parte, né, da igreja. Na verdade, acho que vinha até aqui. Aqui era uma outra casinha que tinha, né, do seu Adão. Era o zelador da igreja. E essas são algumas imagens dessa época, né? Apenas as paredes, o telhado, as telhas, né, não havia laje. Essa aqui fica mais fácil de vocês reconhecerem, identificarem. Conhece esse par de vasos aí na frente? Vânia Vanessa, e aquela grandona ali, né? Do lado dela é a Valesca. Tinês, o Saulo, ó, o Saulo. A mesma, se você reparar o Saulo estiver parado, ele fica nessa posição. Até hoje, desse mesmo jeito. Eu identifiquei o Saulo pela posição que ele segurando o relógio. Então essas são algumas imagens da igrejinha azul. Olha só o fundo da igreja, né? As crianças aí, algum trabalho infantil, as crianças louvando a Deus. Os bancos são os mesmos, irmãos. Os bancos estão resistindo ao tempo aí, ó. São os mesmos, né? Algumas imagens aí, ó. É Natal dos Anjos, provavelmente era uma cantata de Natal, né? Estávamos próximos aí do final do ano. Tem uma data aqui nessa foto, acho que é a data da revelação, mostrando que é 31/12/94. Então ficou durante um bom tempo, né? Esse templo azul aí ficou durante mais de 40 anos. Identificaram o Rafael ali? Na verdade sou eu. Eu sou grande, rapaz. Esse aqui. Eu acredito que sim, era o virada do ano, né? 31/12. Ali, ó. Meu pai, aquele que está na frente ali, era o diácono Silvano.
E esse ambiente, como a Valesca falou, era um ambiente familiar. Nossos filhos não saem, vão jogar bola, voltam todos só. Gente, é a mesma coisa, só muda a época, né? Porque as nossas brincadeiras eram de fato na igreja, né? A nossa comunhão, a comunhão dos irmãos, era uma comunhão familiar. Então aqui era o quintal onde a gente brincava, onde a gente se divertia, né? Tem várias fotos dessa aí, eu selecionei algumas menos terríveis para não expor a nossa feiura. Mas era aqui que a gente cresceu, se desenvolveu. Na frente tinha um portãozinho, né, que é esse portãozinho de madeira, e tinha 2 jardins, um jardim desse lado aqui e um outro jardim do lado direito, né, olhando para frente da rua, e um portãozinho central de madeira. E a igreja estava sempre em obras, né? Então, esses entulhos, né, essas tijolos que os irmãos estão vendo assim, sempre foi assim, né? Sempre teve épocas de reforma, de construção, né? Ali, ó, é a Valesca, a Débora, né, filha do seu Adão, o Luiz. Essa pequenininha eu não consegui identificar quem é. Não parece ser, não. Esse aqui é um parente da tia Val. Eu esqueci o nome dele, mas ele vinha de vez em quando com ela. O Rafael, a Valesca agachada aqui. Agora essas outras eu não sei, que está no colo da Débora. É a Débora, é. Essa aqui é a Pamela e a Gisele. Nós tínhamos um órgão, esse órgão está até hoje, né? Na salinha das crianças lá em cima, ainda você vê esse órgão, e funciona, parece que você colocou lá na tomada, ele ainda funciona, esse órgão da igreja, né? Que foi o primeiro órgão da igreja. Então, meus irmãos, a igreja começa assim, reuniões nos lares, né? Famílias se encontrando, orando, buscando a direção do Senhor, e através de laços de comunhão, né? De comunhão fraternal, o estudo da palavra, momentos de oração, e esse parece que é o padrão que Deus usa para fortalecer e abençoar a sua igreja. Vamos abrir lá em Atos capítulo 2. Atos 2, 42 a 47, olha só o que o texto diz. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Vejam, esse é um padrão, Como a igreja se forma, como a igreja se fortalece, como a igreja cresce. Ela cresce a partir disso, né, de perseverar em quê? Doutrina, né, a palavra de Deus, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Então, a igreja, ela tem essa característica. Se tem uma coisa que crente gosta de fazer quando se junta, é comer, né? É comer. E há várias fotos de comida aqui, né? Eu trouxe algumas fotos desse ajuntamento que acontecia em casas, né? Nas casas. Aqui é a UPA de antigamente, reunida na casa. Acho que essa aqui lá na casa dos meus pais. Identificam aí essas pessoas? Já estão aqui, acho que era um encontro da UPA aqui, né? Ó, esse cabeludo aqui atrás, irmãos, conhece quem é? Agora tá. Aqui estava um pouquinho mais cheio. Aqui mais um encontro, né, nas casas. Aí parte da UCP. Agora, coisa boa, gente, era na infância, né, que eu me recordo muita clareza, era almoçar na casa da Lídia. Eita, coisa boa, né, Lidinha? Olha, esse é um dos registros que a gente tem lá, ó, desse encontro na casa da Lidia, né? A Valesca, o Rafa, a Vânia e a Vanessa
e eu. Sempre tinha um picolézinho, uma sobremesa depois. Encontros nos lares, né? Aqui provavelmente é uma departamental da SAF. Eu acredito que seja. Você tem a Elaine, a Wanda, a Elisa, a dona Jorgelina, a Teca, Lidinha, a Wanda, a Tinês. Aniversário de alguém, né? Quando acontecia aniversário de alguém, quem que eram os amigos que você chamava? Não eram amigos da escola. Eram os amigos da igreja, né? A comunhão, o partir do pão, as orações, né? Eram os amigos da igreja. Identificam o Léo aí, gente? Quem achou o Léo aí? Achou, Raquel, o Léo? Esse aqui, ó, emburrado aqui, ó. Quando a igreja, isso no ano de 1994, começou o processo de reconstrução. Construiu esse templo no qual nós estamos agora para derrubar o templo azul, a igrejinha azul. E a construção, ela manteve-se, o salão azul, e começou por fora, né, a fundação por fora da igreja azul. E aí nessa ocasião, as nossas reuniões para os trabalhos de culto, começou a ser lá nesse salão anexo aqui. Então, durante muitos anos, alguns anos, né, nós nos reunimos nesse salão. Colocamos os bancos da igreja lá, ó. Esse aí é o salão, tá vendo? Esse salão que nós temos aqui no fundo, que a gente toma café depois do culto, é o salão onde funcionou provisoriamente os trabalhos da igreja, né? Colocamos os bancos lá e ali a gente se reunia para cultuar o Senhor até, né, que ficasse pronto aí o salão. Eu acredito que essa foto aqui, irmãos, é uma foto de um aniversário da UCP. Identifiquem essas pessoas. Alguns eu não sei quem é. Esse aqui é o Vinícius. Esse aqui é o Walter Rodrigues da Silva Júnior. A Luciara, a Bianca. Em cima eu não sei quem é. Esse rostinho aqui parece ser o da Sandy, ó. Essa aqui parece ser a Pamela. Esse aqui eu não sei quem é, ó. Essa aqui é como é o nome daquela moça lá da Mires, da Ângela, né? Frequentou durante muitos anos a nossa igreja. Não, o Amós não. Não é o Amós. Partiu o pão de casa em casa. Aqui, ó, provavelmente eu acredito que seja uma reunião do Dia dos Pais. Que os pais estão sentados à mesa, tá vendo? Você tem lá o seu Francisco. Conhece esse velho bonitão aqui, ó? Seu José, meu avô. Olha lá. Um bigodão. Provavelmente alguma reunião. Nesse mesmo salão aqui atrás, né? Comida, né? Sempre tem foto de comida, olha lá. As mulheres cantando tudo olhando para o bolo. Um bolo salgado aí. E coisa boa dos mutirões, gente, era o churrasco, né? Tinha que ter um churrasco, uma feijoada. E a gente vinha para ajudar já pensando no churrasco. O tio Ziquiel, como sempre, né? Alguns trabalhavam e outros faziam a comida para os trabalhadores. Ele era o que fazia a comida para os trabalhadores. Ali preparando o churrasco. Tio Ziquiel, meu pai, né, o Jofre e o seu André. Seu André que está desde a ata da fundação da igreja. Nós vamos ver essa ata aqui também. Esse aí não é o Pedro, né? Parece, mas não é. Irmão, está só em pontos estratégicos, olha lá. Partiu o pão de casa em casa. Até que, né, no ano, voltando aí, né, na história, o ano da fundação da igreja foi o ano de 1987. O dia oficial foi o dia 7 de junho. Né, e nesse dia você teve a consagração dos primeiros oficiais, arrolou-se os primeiros membros, né, da igreja, maiores e menores, e aí teve de fato a fundação. Até então era congregação.
Qual é a diferença entre congregação e igreja? A congregação ela é filiada a alguma igreja, né, uma igreja mãe, filha dessa igreja, e ela é financiada por essa igreja, né, os recursos materiais que precisa para que a igreja funcione são financiados pela igreja mãe. Uma congregação ela só pode tornar-se igreja a partir do momento que ela consiga caminhar sozinha, que ela consiga manter as suas despesas, né, manter o sustento pastoral, aí ela consegue caminhar sozinha, né? Então, até então, ela é congregação. Nós conseguimos, né, essa autonomia em 1987. Eu quero ler aqui. Sabem quem foi o primeiro membro arrolado da igreja? Membro número 1 da igreja? Deixa eu mostrar o documento aqui. Essa aqui é a matrícula, né, desse imóvel. Inclusive estamos correndo atrás disso. Tem até o valor aqui, ó. Por escritura, do dia 3 de março de 1983, o segundo cartório de notas local, livro 156, os proprietários de Rosa Lúcio, que também se assina e é conhecido por Lúcio de Rosa, supra qualificado, e sua mulher Alda de Rosa, italiana, do lar, aí tem o número do RG, transmitiram por venda a Igreja Presbiteriana do Brasil. Aí tem o CGC, na época, né, não era CNPJ, da Igreja Presbiteriana de Diadema, que está localizada na Rua Ourense, número 280. O imóvel, objeto da matrícula, pelo preço de 2 milhões de... Isso é cruzeiros ou cruzados aqui? Essa cifra. Cruzeiros? 2 milhões de cruzeiros, né? O valor venal era 396 mil. Tem até o preço aqui que foi comprado o terreno pela Igreja de Diadema. E aqui nós temos a ata de fundação da igreja. Olha que interessante. Então, ó, Rua Dom Jorge Mascarenhas, 68, Diadema. Ata de fundação realizada em 7 de junho de 87. Aos 7 dias de junho de 1987, às 14 horas, reuniu-se a comissão designada pelo presbitério de São Caetano do Sul. Não era presbitério de São Bernardo ainda, era presbitério de São Caetano do Sul, para a organização em igreja da Congregação Presbiteriana do Jardim Marilense, então Rua Dom Jorge Mascarenhas, 68, Jardim Marilense, Diadema, São Paulo. Essa congregação pertence à Igreja Presbiteriana de Diadema. A comissão é composta pelos irmãos Reverendo Ananias Feitosa de Souza, né, alguns irmãos vão conhecer, Reverendo Fulton Nogueira, parente aí da Lívia, primo da Miriam, presbíteros Benedito dos Santos, José de Milano Filho, Cláudio Solovitch, e presentes ainda os seguintes presbíteros: Eliseu Pavarini, Cosme Costa Nogueira, Benedito Camargo Filho, Carlos Soares de Moura, e presbítero em disponibilidade, Adão Teodoro de Moraes, diácono na ativa, Gentil Alves de Souza, na ocasião foi examinada para a pública profissão de fé e batismo, em sua fé religiosa, a irmã Osail de Souza Pavione, que após ter respondido algumas indicações dos presbíteros presentes com respeito às suas experiências religiosas, foi aceita para ser recebida no culto de organização da igreja, em recomendação para frequentar uma classe de catecúmenos, dada a sua pouca experiência demonstrada. Oraram os presbíteros Cláudio, alguma coisa, e Benedito dos Santos, rogando a Deus pela reunião, o presbítero Cláudio, e pela irmã Osail. O presbítero Benedito, às 14 horas e 30 minutos, passou-se para o templo para o prosseguimento em assembleia. Orou o presbítero José de Milano Filho. Após o exame dos documentos e o rol de membros da congregação, cantou-se o hino 298 do Inário Presbiteriano. Que hino é esse aí? O reverendo Fulton Nogueira leu a Bíblia Sagrada em 1 Coríntios, capítulo 12 e 13, e, baseando-se nos textos, trouxe uma mensagem, destacando a atuação do Espírito Santo na vida da igreja. A seguir houve a participação com cânticos dos jovens e crianças. Tomou a palavra o reverendo Ananias Feitosa de Souza, que após agradecer a presença de algumas visitas, procedeu ao recebimento do irmão Osail de Souza Paviani, por pública profissão de fé e batismo. Cantou-se o hino 68 e o reverendo Fulton impretou a bênção apostólica. O presbítero Cosme Costa Nogueira leu o histórico da vida da igreja desde o seu início,
destacando famílias pioneiras, e em seguida leu, aqui pulou um pouquinho o texto, em seguida passou as mãos os membros que se seguem. 46 membros comungantes, sendo 43 por transferência da igreja mãe, 2 ex officio, 1 por profissão de fé e batismo, recebido nesta data. Portanto, membros fundadores da igreja. Quando a igreja é uma congregação, ela pertence, a membresia, ela é arrolada na igreja mãe. Então, os membros que congregavam aqui nessa congregação da igreja Maranhão eram, na verdade, membros da igreja de Diadema. Aí, quando organiza, eles são transferidos para a igreja então organizada. O primeiro membro da nossa igreja foi o presbítero Adão. Olha lá, membro comungante número 1. Né? Toda vez que nós arrolamos um membro, você tem que ter esse número acompanhando aí. Pois é. Adão. Mas a mulher não foi a Eva, né? Adão Teodoro de Moraes. Aí André de Souza Alves, né, o seu André. Antônio Jorge Paviano, esses são os membros da igreja. Ana Maria Leite, Azania Santana Silva, minha avó, Cassiano Gregório da Silva, Carlos Soares de Moura, Claudio Mir Rodrigues, Cosme Costa Nogueira, Damiana Rosende de Moura, Wilson Santana Silva, Valquíria Aparecida Gomes Silva, Neide da Silva Stoffel, Frim Duarte Silva, Paulo Silas Nero Pavione, Taércio Alves, Lauraci Caterine Geristófilo de Paula, Lindaura, a mãe do Estefano, do reverendo Estefano, Lindaura Amélia Stoffel de Souza, Lindaura Belsa de Paula, Lídia Dias Leite Lopes, Lingnalva Assis Alves, Lucélia Aparecida Alves, Mara Rubens Santana Silva, Maria Alves de Oliveira, Maria da Penha Pavione, Maria de Souza Alves, Marta Braz de Moraes, Marta Ciona Santana Silva, Mary Clay Nunes Nogueira, Elisa Teodora de Moraes, Eli James Gonçalves, filha da dona Jorgelina, Fergunson Teodoro de Moraes, Floraci da Silva Moreira, cadê a Flora? Ficou mais velha essa semana. Francisco Dias Leite, Gentil Alves de Souza. Esse Gentil aqui é o Gentil da Flora? Não, né? Sim. Geraldo Lemes da Rocha, Georgelina Maria Gonçalves, Hildo Luiz Pereira, Isaías Feitosa de Souza, Jorge Luiz Santana, José Gomes de Melo, José Madureira, Julieta Gomes Bessa, a mãe da Maria Bessa. Essas transferências, e por jurisdição ex officio, foram a pedido Maria Deolinda, Gerson Batista Gomes dos Santos, Osail de Souza Pavione, este último por profissão de fé e batismo. Arrolamos também não comungantes por transferência, que são as crianças aí na ocasião. Saulo Rosende de Moura, Valesca Dias Lopes. Tinha quantos anos aí, Valesca? Você nasceu em que ano? 4 anos. Rafael Dias Lopes, Jussier Alves Gomes, José Nilton Gomes de Melo, Jofre Santana Silva, Elisângela Nério Pavione, Débora Braz de Moraes, Daniel Luiz Moraes Pereira, Adilza Assis Alves, Ailza Assis Alves, as filhas do seu André, Giorgio Alves Gomes, Isael Nunes Nogueira, Daniel Nunes Nogueira, Ailton Alves Gomes, Josimar Alves Gomes, Rosa Alves Gomes, Eric Nério Pavione, Eduardo Nério Pavione, Érica Nério Pavione, Jucimar Alves Gomes. Houve também a participação do conjunto de moços da congregação presbiteriana de Americanópolis, que cantou o hino de louvor. Então, vejam que a igreja, desde o início, já teve participação das crianças, do conjunto dos jovens, o MP de Americanópolis também veio e teve a participação. O reverendo Fulton explicou à Assembleia quanto ao procedimento para a eleição de 6 presbíteros. Quando você organiza uma igreja, você tem que também eleger os presbíteros oficiais dessa igreja. Então, a eleição de 6 presbíteros e 5 diáconos. Foram distribuídas células com os nomes dos irmãos para desempenharem os cargos e nas mesmas cédula local em branco para escreverem nomes de outros irmãos, se assim o desejarem. Não havendo nenhuma, verificou-se que estavam eleitos para o cargo de presbítero. O irmão Adão Teodoro de Moraes, 41 votos, Antônio Jorge Pavione com 40 votos, Carlos Soares de Moura, 39 votos, Cosme Costa Nogueira, 40 votos, Gentil Alves de Souza, 37 votos,
e o Wilson Santana Silva, com 41 votos. Então, esses foram os primeiros oficiais, né, os primeiros presbíteros da nossa igreja. Para a eleição de diáconos, procedeu-se da mesma maneira, pela contagem foram eleitos os irmãos Paulo Silas Pavione, 41 votos, Ofrim Duarte Silva, 41 votos, Ferguson Teodoro de Moraes, 40 votos, Hildo Luiz Pereira, 39 votos, Isaías Feitosa de Souza, 37 votos. Procedeu-se o ritual de ordenação e posse dos irmãos eleitos, com a imposição de mãos de todos os presbíteros presentes, e que receberam a destra da amizade após o encerramento da reunião, o que se deu às 16 horas e 23 minutos. E não havendo mais nada para tratar, eu, secretário, a convite, lavrei esta ata, que após lida é aprovada sem observação. Jardim Marilene, 7 de junho de 1987. Em tempo, por um lapso, deixou de ser mencionado no corpo da presente ata que nesta fica fundada a Igreja Presbiteriana do Jardim Marilene. Olha que interessante. Ali era datilografado, né? Então, para você, não dá para apagar, né? Igual no Word, você chega lá e apaga. Quando você errava, você tinha que colocar um termo dentro da própria ata, para não ter que redigir tudo de novo, para você fazer uma correção aqui, ó. Em tempo, por um lapso, deixou de ser mencionado no corpo da presente ata que nessa data fica fundada a Igreja Presbiteriana do Jardim Marilene, que foi apresentado para apreciação e feita a leitura dos estatutos, o qual foi devidamente aprovado sem emendas ou rasuras. Diadema, 7 de junho de 1987, Eliseu Pavarini. Era o que continha a presente ata aqui fielmente transcrita. Aqui, ela aconteceu em 1987, a organização, mas a lavratura da ata do cartório só deu no ano de 1991. Né? Então, aqui nós temos essa ata, e aqui está lavrada lá no cartório, né? Oficial, a primeira ata lavrada da igreja. Era o que continha na presente ata, até aqui fielmente transcrita, a qual eu, Wilson Santana Silva, presidente, na época pastor da igreja, mandei datilografar, 19 de setembro de 1991. Então, esse é o histórico, meus irmãos, da ata de fundação da nossa igreja. E aqui nós temos o padrão, né, que Deus tem trabalhado, né, com a sua igreja. E o que Ele tem feito, né, por meio do seu povo. Então, nesse dia nós tivemos aí a ordenação dos primeiros oficiais. Vou mostrar algumas fotos, né, e arrolou também os primeiros membros da igreja. Esse ao lado esquerdo é o reverendo Davi Sestavo. Ele batizou algumas crianças aqui, né, salvo engano, algumas crianças foram batizadas por ele. Né, ao lado direito, o reverendo Wilson. Esse foi os primeiros presbíteros da igreja, né? Da esquerda para a direita, você tem ali o presbítero Cosme, presbítero Carlos, presbítero Adão, o reverendo Wilson, o presbítero Edson, né, o presbítero Ezequiel e o presbítero Ferguson, né, compôs aí durante muitos anos a diretoria, né, o corpo diretivo da nossa igreja. E aqui algumas imagens antigas, né, provavelmente aí é uma EBF, a gente consegue ver, né, lá na cabeça das crianças escrito EBF. Aqui, ó, o ano é 95, tá vendo? Sendo construído por fora esse templo no qual nós estamos, e lá dentro, né, a igrejinha azul ainda. Aqui já estabelecemos, né, no templo novo. Essa aqui ao lado direito é a minha avó, Azanias, aí, ó, na frente da igreja. Aqui já no templo novo, né, e não dava tempo de rebocar, porque os trabalhos da igreja não podiam parar. Então a gente entrava, né, assim mesmo, sem reboco, e ia fazendo aos poucos, conforme as nossas condições. Então a igreja já funcionava mesmo em meio a essa reforma, a essa construção. A igreja estava ali, estava ativa e estava funcionando. E foi assim, né, durante algum tempo, ó. A Valesca e a Débora se preparando para cantar no coral da igreja. Eu não consegui identificar esses irmãos, né, que estão de costas aí. Esse eu acredito que é o seu Adão. Sugiro que talvez seja o Edson. Esse aqui eu realmente não sei. Quem é essa Brasília, Lidinha? Era do Cosme, Brasília? Aí, ó, a Brasília do Cosme na frente. O Cosme sempre com a mão na massa, né? A fundação da igreja, ó, eu não sei qual é esse. É o Ludgero, né? Reverendo Ludgero. Tem outras fotos dele no templo, só que eu não achei, João. Procurei, né? A Lidinha que deve ter bastante foto, tem que olhar com calma lá.
Aqui algumas fotos das obras, né, as construções e reformas pela qual a igreja já passou. Essa casinha era atrás, né, do Templo Azul, tinha essa casinha aí onde funcionava, né, a casa do zelador, que durante muitos anos foi o presbítero Adão. Aqui em obras, né? Mais uma vez lá o tio Ezequiel preparando o churrasco. Um rebocava, o outro preparava o churrasco, e assim ia. Conhece esse local aqui? Essa área aí onde você está. Ele é de costas, o presbítero João. É o salão social? Não, senhor. É essa visão aqui, ó. Mas não tem nem janela, aí é só o buraco ainda. Não é? Não é. Não é, ó, porque ali, ó, aqui, ó, é a janela da minha avó. E aqui é a varanda do tio Ezequiel, ó. Tá vendo? É essa visão aqui, ó. Essa visão aqui, a foto. É o templo. O salão está acima aqui do templo ainda. É esse buraco aqui, ó, Lidinha. É o buraco onde vai colocar os meninos do som ali, ó. Vamos trancar eles lá. E a igreja continua, né, meus irmãos? O que é interessante é o que Deus faz a partir de pequenos começos. Então vamos lá para 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Nós vimos como a igreja de Tessalônica foi formada, né, como ela foi fundada e organizada, e agora nós vamos ver, né, a repercussão disso. Olha só o que diz o texto. A partir do versículo 2: Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder no Espírito Santo, em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos no tocante a nós proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Então, veja que Paulo começa enaltecendo algumas características daquela igreja. E aqui ele diz: nós damos graças a Deus por causa da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em Cristo Jesus. Essa firmeza, essa operosidade da fé, essa firmeza da esperança e amor são os pilares de uma igreja saudável. Uma igreja saudável, meus irmãos, ela tem que ter esses pilares. Primeiro, a fundamentação da sua fé. Sua fé tem que estar centralizada no Senhor, tem que estar firmada em Cristo. Isso de fato é importante. Paulo enaltece essa igreja de Tessalônica por essa operosidade da fé. E é uma fé que não é uma fé apenas de palavras, mas é uma fé que se coloca em ação. Porque é isso que Paulo está falando, é uma fé operosa, é uma fé que atua, é uma fé que não fica inerte. Então ele fala da operosidade da vossa fé, da abnegação do amor.
O amor não é um amor apenas sentimental, mas é um amor abnegado, um amor que se doa em favor do outro. Isso deve ser uma marca distintiva da igreja, uma igreja saudável. E além, né, dessa fé e desse amor, a firmeza da esperança. Agora, mais importante do que essas características da igreja que Paulo ressalta aqui, é onde essas características estão fundamentadas. A operosidade da fé, a abnegação do amor e a firmeza da esperança estão firmadas e devem estar firmadas em uma pessoa, que é Cristo Jesus. Ele coloca aqui, a vossa esperança está em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, para que uma igreja, para que a igreja do Marilene continue sendo uma igreja saudável, uma igreja bíblica, uma igreja firmada, ela precisa estar alicerçada na rocha, e essa rocha é Cristo Jesus. A partir de então, a nossa escola dominical, cultos regulares, a formação das sociedades internas, ministérios de louvor, de música, que nós temos muito em nossas igrejas. Algumas fotos aí, mais atuais da nossa escola dominical. Eu misturei, foto antiga com foto nova, para a gente ver a dinâmica aí da igreja do corpo de Cristo. Em algumas ocasiões a gente tem que se disfarçar de formiga, para fazer algumas apresentações aí para a igreja. Acho que essa aí é a Valesca desmilinguida. Não é você? Não é você não? É o Léo? Aqui é a escola dominical, as irmãs ministrando ali as criancinhas. Na época da pandemia aí, todo mundo de máscara. Olha os pequenininhos ali, desenhando, pintando. Os adolescentes depois na EBD. E como igreja, meus irmãos, nós temos que sempre ter essa perspectiva de que a igreja ela não é um sistema fechado, não é algo interno para se fechar assim mesmo. Nós temos que nos engajar com a sociedade, engajar de fato com a obra de evangelização, com a obra missionária, e essa é uma das missões da nossa igreja, da igreja Jardim Marilene. Então, o Jardim Marilene é conhecido por essa questão da ação social. Nós faz tempo que não fazemos isso, precisamos retomar os nossos abraços aqui na frente da igreja, onde fazíamos distribuição de cestas básicas para a família do bairro, atendíamos aí as necessidades básicas da comunidade, distribuição de roupas, alimentos, ofertas como cabeleireiro, próprio recurso de RH que o Léo fornecia, eventos públicos, projetos, como visita aí às aldeias que nós já fizemos também. E para isso nós contamos com parcerias locais, as escolas, já forneceu ali a escola, o Artigas já abriu as portas para a gente fazer um abraço lá, foi acho que 2011, salvo engano, nós temos um abraço com a colaboração das escolas do bairro, outros políticos também já ajudaram a nossa igreja com essas ações sociais, buscando parceria. Eu não achei foto desses abraços, eu preciso depois resgatar quem tiver. A única foto que eu achei foi essa que o Léo me passou, que a gente estava se preparando para um abraço aqui. O pessoal da área da saúde, outros aí atuando. Essa foi, acho que, da primeira viagem para a aldeia em Iguape que nós fizemos, com a igreja. Fizemos um abraço lá também, nessa aldeia em Iguape. Acho que, salvo engano, no ano de 2018. E os projetos missionários, que nós temos lá na aldeia Tecoapiau, a missionária Fátima, o trabalho de cuidado aí com as crianças. E agora, meus irmãos, os irmãos prestarem atenção, em um período de 20 anos, 25 anos, as primeiras crianças que apareceram nas fotos, são os líderes das igrejas, que estão cuidando e tocando a igreja. E isso vai acontecer com os nossos filhos. Daqui a 20 anos, nós vamos estar assistindo uma aula, os nossos filhos estarão ministrando a nós, serão os futuros oficiais, os diáconos, as presidências de SAF, de mocidade, são eles que vão continuar, porque a igreja ela é dinâmica, a igreja é dinâmica. Então, o nosso papel agora como igreja é preparar essa nova geração para assumir as responsabilidades como igreja do Senhor. Estamos aqui de passagem, então preparar novos líderes. A igreja continua, nós partimos para a eternidade, mas a igreja militante, ela fica, ela continua, e aqui
nós precisamos entender essa trajetória, esse projeto que é um projeto de Deus. Preservar a história é muito bom, reconhecer a história é importante, mas projetar o futuro para a igreja também é algo que nós precisamos pensar. Por isso que o Conselho tem trazido aí para os irmãos a ideia de pequenos grupos, de expandir, de evangelização, de se envolver de fato com a obra missionária, para que a gente continue com esse legado que Deus nos deu, que é plantar uma igreja no Jardim Marilene. Então aqui temos fotos mais atuais, essa aí da semana passada, que o Rafa tirou. São a igreja de hoje, que serão o futuro da igreja de amanhã, os nossos filhos, os futuros líderes aí da igreja. Já para concluir, meus irmãos, aí depois eu vou apresentar algumas fotos, que Deus continue usando essa igreja. A nossa missão aqui é prestar louvor ao Senhor. O nosso dever e a ordem para a qual a igreja do Jardim Marilene foi criada foi para adorar a Deus. Essa é a nossa missão. Esse é o nosso projeto principal, é adorar o nosso Deus, o Deus Trino, Santo. Foi para isso que nós somos criados, é para isso que nós somos colocados aqui neste local, para adorar. Então, manter essa tradição reformada, de adoração, de louvor ao nosso Deus. E também serviço ao próximo. A igreja presbiteriana do Jardim Marilene tem essa característica de servir. Se você for perguntar aí para qualquer pastor da igreja do presbitério, pergunte qual é a igreja que recebe melhor o presbitério. Qual é a igreja que eles vão falar? É o Marilene, Então, se algo que está no nosso DNA é o prazer em servir, A igreja do Marilene é uma igreja que serve bem, está ali para servir a comunidade, servir uns aos outros, servir ao próximo, com esse foco no discipulado e na preparação para que a igreja continue a partir de novos líderes, Aqui algumas fotos da igreja louvando ao Senhor, o coral, grupo de cântico ali na época, Conhece esse baixista bonito aí no meio? As crianças ali, louvando ao Senhor, a Vânia fazendo um solo desafinado. A Valência está vestida de quê aqui? Maria, minha filha? Olha essa aqui. Quem é essa no seu colo aí, Faraildes? A Yandra? Olha a carinha de bebê da Faraildes. A Dona Otília ali. Esse aqui provavelmente foi a união da igreja do Marilene com o Eldorado, que eu identifiquei algumas crianças do Eldorado aí, A UPA, Olha nossas EBFs. As EBFs do Jardim Marilene sempre tiveram essa característica, Eram EBFs sempre cheias de crianças, olha só. Isso aí provavelmente é uma EBF também. Olha quantas pessoas tinham nessa EBF. Esse aqui foi o culto, de gratidão a Deus pelos aniversários de 90 anos do Francisco. Aqui acho que mais uma EBF. Ordenação, dos oficiais. Aqui fotos mais novas. A igreja louvando a Deus, coral, as crianças. E para finalizar, a nossa foto mais recente, da igreja do Jardim Marilene. Esses somos nós, essa é a nossa história, ou pelo menos pouquinho, da nossa história, do que Deus tem feito aí no meio do seu povo. E que, como os tessalonicenses, meus irmãos, podemos observar esse versículo que está lá no versículo 6 do primeiro livro de Tessalonicenses, capítulo 1. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra de Deus, e que ela possa habitar, frutificar, e servir ao corpo de Cristo aqui neste local. Amém? Que Deus os abençoe. Vamos orar. Pai Santo, obrigado a Deus pela história da nossa igreja. Obrigado a Deus por rever fotos
desse período que tanto nos alegra o coração, pois temos visto as misericórdias do Senhor sendo derramadas ao longo destes anos sobre esta igreja. Continue, ó Deus, abençoando a igreja do Jardim Marilene, nos guardando, nos fortalecendo, fazendo, ó Deus, com que continuemos a perseverar nos caminhos do Senhor, a preparar, ó Pai, a nova geração para que eles continuem a Te servir, a Te honrar. Que o Senhor nos dê sabedoria para guiar este povo que pertence a Ti, que foi comprado com o Seu precioso sangue. Agradecemos a Deus pela história, mais de 50 anos de história dessa igreja, desde a época de congregação, e pelos 38 anos de organização. Que o Senhor continue abençoando, derrame bênçãos incontáveis, que essa igreja cresça, ó Pai, em número, em sabedoria, em graça, em espiritualidade fiel e verdadeira, para que possamos ser luzeiros neste bairro, nessa cidade e neste mundo, ó Deus. Oramos com os nossos corações agradecidos, nos colocando à disposição para o Teu serviço, em o nome de Jesus. Amém.